Paz do Senhor, vamos dar início à nossa aula de História dos Hebreus, ok? Então, iniciando aqui a nossa matéria, vamos fazer a leitura aqui da nossa apostila. A história bíblica narra as relações do homem com Deus. É um estudo da religião e da revelação de Deus aos homens, com um só propósito, a redenção humana. Trata-se especialmente da história de Israel, a nação eleita, que Deus elegeu dentre todos os povos da terra para uma missão específica: difundir entre as nações os preciosos ensinos da Bíblia Sagrada, Romanos 3, 1 ao 2, e dar ao mundo o Salvador, conforme João 4, 22. Então, com esta palavra preliminar, vemos a definição da nossa matéria. Vamos tratar de história geral também, mas especificamente aqui de história dos hebreus. Então a história geral está sendo focalizada a partir do interesse objetivo da história dos hebreus. Por que a história dos hebreus? Porque é o povo que está relacionado com a revelação bíblica. Então no nosso curso de teologia é pertinente para nós estudarmos profundamente a história dos hebreus, porque é o povo por meio do qual Deus veio revelar a sua palavra, primeiramente com o Antigo Testamento, a constituição de todo o Antigo Testamento com relação aos fatos históricos, com relação às leis, às profecias, que veio a ser base para o Novo Testamento. E a partir deste povo, a difusão do Evangelho por todas as nações, a partir desse povo, a propagação da mensagem da salvação para todo o povo chamado gentio, as gentes, as pessoas de todo mundo, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas antes dessa difusão, o retorno ao ponto inicial, ao ponto central desta revelação no povo dos hebreus, o chamado desse povo para ser um povo referencial, um povo guardador, um receptáculo da lei de Deus que seria difundida por meio deles a todo o mundo, todos os povos do mundo. Então a gente fala de história geral, mas a partir da perspectiva de estar sempre focalizando aquilo que se relaciona com a história dos hebreus. A história secular é a ciência que estuda o passado da humanidade e o seu relacionamento com o presente, projetando para o futuro. Veja aí agora o escopo do estudo da história. Então um povo que não tem história não tem referência. Por isso a importância, a urgência em se conhecer a história, não somente para a questão bíblica, mas para uma questão geral. A história do Brasil, como se constituiu a nossa nação, qual foi a evolução por que passou, quais foram as transformações políticas, sociais, tecnológicas. O Brasil que hoje temos diante de nós é fruto do quê? De quais evoluções, quais erros, quais acertos, qual caminho devemos tomar, o que devemos evitar, evitar a ditadura militar, por exemplo, desenvolver melhor a democracia, o acesso aos meios de produção, um modo de vida melhor. Então a história analisa os fatos que constituíram naquilo que viemos nos tornar hoje a partir do estudo do passado, a análise do presente, qual é a nossa condição, nosso contexto histórico, para então lançarmos uma perspectiva de futuro. Então é imprescindível o estudo da história. Com isso, temos que a história é importante para a sociedade como um todo e extremamente importante para a igreja. Por quê? A igreja tem que entender que ela é fruto de uma revelação inicial, que vamos abordar através da história dos hebreus. A base de formação para esta revelação na qual estamos inseridos hoje. Paulo nos chama de jambuzeiro bravos inseridos na figueira. E aí, com esta fala dele, entendemos que a igreja tem uma história pregressa. E a história pregressa da igreja está localizada nos arraiais da história dos hebreus. Então a igreja necessita conhecer os fundamentos, conhecer os antecedentes históricos da sua formação. Assim conhecendo, entende qual é o que veio colaborar para se tornar o que ela é hoje.
o desenvolvimento que isso teve ao longo da pregação dos apóstolos, o desenvolvimento da igreja, a reforma, o surgimento da igreja evangélica e assim a igreja que temos hoje. E com isso lançamos também uma visão para o futuro, e não somente numa questão de perspectiva de análise, mas principalmente uma perspectiva profética. Quando, por exemplo, nos textos do Antigo Testamento, ainda no contexto dos hebreus, vemos homens serem usados por Deus em profecias e lançarem perspectiva para o futuro a partir das palavras de Deus, que não caem por terra. Então, você estudando Daniel, você sabe que a igreja tem um futuro escatológico a se cumprir na 70ª semana. Aí você vai estudar o contexto de Daniel, aquilo que Daniel já falou e que já se cumpriu, já se realizou, já é coisa realizada e que serve de fundamento aí para comprovação de autenticidade, de veracidade da profecia, daquilo que o Espírito Santo impulsionou, inspirou ele a falar. Então vemos, a história nos põe em conexão com todos esses fatos que são fundamentais para a nossa fé e são orientadores do nosso conhecimento, nos orientam com relação a todo conhecimento bíblico. Procurando interpretar cientificamente os acontecimentos que contribuíram para o aperfeiçoamento das condições materiais, intelectuais e morais em que atualmente vive o homem. Respiga detalhadamente os fatos sociais da humanidade, as lutas políticas, os desenvolvimentos econômicos e seus progressos. Agora veja aqui um dado importante do estudo da história, os grandes avanços que ela, por quais ela passou, e os personagens que contribuíram intensamente para esses avanços. O estudo da história teve um novo impulso com Jean-François Champollion, famoso orientalista francês. Champollion decifrou a Pedra Roseta e descobriu as regras gramaticais das línguas orientais. Erudito em hebraico e copta, que era uma língua antiga do Egito, como era, interpretou os achados arqueológicos escritos em hieróglifos, e com isso descortinou-se o véu dos mistérios da história. Aqui temos um trecho que é mencionado pelo teólogo aqui, o reitor, o estudioso, e ele entende ser pertinente falar acerca de Jean-François Champollion por causa do papel importantíssimo que ele desempenhou para o estudo da história antiga. Então, quando temos os quadros aí em que aparece na história Jean-François Champollion, temos um início dos estudos arqueológicos, um início, um pré-estudo daquilo que vem a se desenvolver futuramente com uma arqueologia avançada, arqueologia e também paleontologia. Esse Jean-François Champollion fazia parte de uma incursão que Napoleão Bonaparte fazia por terras do Egito. Foi um grande conquistador, um dos últimos imperadores aí que o mundo já viu, e ele passa a se interessar pelos artefatos arqueológicos encontrados em terras egípcias. E Jean-François Champollion se viu diante deste objeto chamado Pedra Roseta. Essa Pedra Roseta continha inscrições antiquíssimas, inscrições muito antigas que mostravam, caracteres hieróglifos, como ele falou aí, caracteres hieróglifos, como também caracteres da língua copta, que é uma antiga língua do Egito, e também mostrava o grego, provavelmente o grego koiné. E o que acontece com essas línguas? Temos uma língua era conhecida já por Jean-François Champollion. Ele menciona aqui também que Jean-François era perito em hebraico. Ele conhecia o grego. Tinha nesse artefato, nesse objeto, também o copta e o hieróglifo, línguas desconhecidas. Ele, a partir desse subsídio que ele tem do texto grego gravado ali naquela pedra, na Pedra Roseta, ele consegue, através de uma análise, uma perícia que ele realiza ali naquele objeto, estabelecer uma lógica gramatical para a interpretação das duas outras línguas desconhecidas.
Então o que Jean-François Champollion veio a contribuir? Ele descortinou diante do mundo uma possibilidade de conhecimento da história antiga, que estava até então completamente vedada, que estava até então completamente esquecida nas areias da história. Então a história da antiguidade, até pelo menos aí o ano de 1600 em diante, digamos assim, 1700 para ser mais preciso, 1700 em diante, não havia praticamente nada ou quase nada de conhecimento da história antiga. A história antiga chegava para o homem desta época como narrativas lendárias, e principalmente as narrativas bíblicas. As narrativas bíblicas nessa época estavam completamente desacreditadas para os estudiosos de então, que se tornaram, com o advento do humanismo e do iluminismo, movimentos na área da filosofia, da arte, das ciências, que vêm libertar os pesquisadores do jugo da Igreja Católica. Surgiram questionamentos diversos, e esses questionamentos, que eram em primeira mão lançados contra a forma de governo e de domínio da Igreja Católica, acabaram se estendendo para os fatos bíblicos. Então, da forma como se rejeitava as posições, muitas delas incoerentes, da Igreja Católica, passou a se estender esta antipatia com relação aos fatos bíblicos, às narrativas bíblicas. Então, do jeito que se desacreditava a partir de então aquilo que era dito pela Igreja Católica, passou a se desacreditar também aquilo que era dito pela Bíblia. E ao se desacreditar os fatos bíblicos, entendia-se que tudo que havia ali não passava simplesmente de lenda, e não havia ainda a possibilidade de refutar esse tipo de posicionamento, por não haverem descobertas importantes no campo da arqueologia. Mas aí Jean-François Champollion, com a caravana da qual estava participando aqui em terras do Egito, com Napoleão Bonaparte, encontrando esta pedra Roseta e fazendo através desse estudo, esse método aplicado por ele, a interpretação dos textos ali presentes, passa-se então a estudar a antiguidade. Por isso a grande importância desse estudo, dessa interpretação realizada por Jean-François Champollion. Aqui eu trago uma informação, um acréscimo, do livro O Egito dos Faraós. O Egito dos Faraós, de Frederico A. Arbório Mella, da editora Emos. O Egito dos Faraós. Nesse livro temos aqui o frontispício, a capa do livro de Jean-François Champollion, onde ele estabelece os dados de interpretação utilizados por ele sobre aquilo que ele encontrou na pedra Roseta. E aqui um desenho, representando aquilo que ele observou na pedra Roseta, ok? Então ele tinha esses hieróglifos aqui, e tinha também outros textos, um outro texto provavelmente também desconhecido da época, mas um texto que era conhecido já, que era o grego. Então a partir de textos conhecidos a partir do texto conhecido, da sistemática empregada no texto conhecido, ele estabelece uma analogia para a interpretação do texto que era desconhecido, e com isso dá-se início à grande pesquisa sobre os artefatos arqueológicos e o descortinamento da história antiga, que vai ter desenvolvimento com outros importantes arqueólogos. Então, para auxílio esse grande empreendimento de pesquisa histórica da antiguidade, temos a ciência da arqueologia, e o estudioso nos fornece aqui também outros campos de pesquisa que são auxiliares do estudo dessa importante ciência, a ciência da história. Então temos, por exemplo, aqui, a fonte da história é a própria Bíblia. Os historiadores sempre se referem ou buscam na Bíblia os dados históricos, principalmente quando se trata de primitivas civilizações. E isto hoje
a partir dos dados arqueológicos, paleontológicos, históricos que são fornecidos e que veio a refutar as teses de céticos e ateus que entendiam que a Bíblia era completamente lendária, né? Era simplesmente mitológica. Então isso caiu por terra diante dos dados, das informações que passaram a ser fornecidos por essas ciências. Os dados históricos, principalmente quando se trata de primitivas civilizações. Na história bíblica, citamos sempre o historiador judeu Flávio Josefo. Flávio Josefo, um dos maiores, um dos historiadores mais importantes para o estudo da história dos hebreus. Recomendo a aquisição do livro História dos Hebreus, de Flávio Josefo, editora CPAD. É muito importante, é fundamental para aquele que pretende fazer um estudo sério das escrituras e dos subsídios históricos que esclarecem muitos fatos aí da escritura sagrada. O historiador judeu Flávio Josefo, o mais respeitado, porém com algumas reservas. Então algumas narrativas dele ainda não gozam de comprovação, por isso há ainda algumas reservas em relação a alguns fatos narrados ali. A história, de um modo geral, às vezes necessita de dados fornecidos por outras ciências para uma interpretação mais completa. São elas a arqueologia, que estuda as culturas extintas, a antropologia, e aí antropo é humanidade em grego, ou homem no sentido de ser humano. Estuda o homem no seu aspecto biológico e cultural. A diplomática estuda os documentos oficiais. A economia estuda os meios de produção e distribuição, consumo e circulação da riqueza. Aí temos o estudo da economia da época. Aí vamos entender, por exemplo, os movimentos migratórios. Quando Abraão desce ao Egito, a própria Bíblia nos fornece um dado histórico da economia da época, dizendo que havia uma grande carestia, uma grande fome na terra da Palestina. E o Egito, que tinha subsídio ainda de víveres fornecidos pelo rio Nilo, acabou se tornando o grande centro de migração da época, para onde emigraram muitos povos, dentre os quais Abraão. Depois Jacó, né, desce também ao Egito. Em alguns momentos Israel recorre ao Egito por causa de situações, dados, informações fornecidas pela Escritura, de momentos de carestia, de fome nas terras da Palestina, terra de Israel, Canaã. E dado a situação em que viveram, o período de fome, de seca, eles faziam desciam aqui pelo caminho do mar até as terras do Egito, né? E aí onde eles se abasteciam de fornecimento de alimentos. Então geralmente se fazia esse trajeto aqui, não se fazia o trajeto em busca da Mesopotâmia, né? Uma terra muito mais distante, mas sim fazia-se o caminho em busca de subsistência no Egito, uma terra vizinha, uma terra muito mais próxima. Então são informações que vêm colaborar o entendimento do texto bíblico e do comportamento dos personagens bíblicos. Epigrafia estuda os escritos em materiais pesados. Filosofia estuda os seres dos princípios, e das causas. Geografia estuda a superfície da terra no seu aspecto físico, econômico e humano. Genealogia estuda as origens e o desdobramento das famílias. Linguística estuda o estudo histórico e comparativo das palavras. Isso aqui é extremamente importante para o estudo bíblico, principalmente relacionado à hermenêutica e à exegese, né? A hermenêutica, as regras de interpretação, e ao aplicar essas regras de interpretação ao texto, a prática chama-se exegese, fazer a exegese do texto bíblico. Então isso aqui é fundamental para nós. Heráldica estuda os brasões de nobreza, os estudos e as línguas. Numismática estuda as moedas. O estudo das moedas também muito importante para estabelecer as relações de comércio entre os povos e para também entender a época em que eles estavam, situá-los, né, situar os estratos geológicos dentro da sua determinada época, e para ver também qual era a situação
daquele povo naquele momento histórico. Quando, por exemplo, Israel é invadido pela Grécia, encontravam-se muitas dracmas, muitas moedas da época. Depois que foi invadido pelos romanos, encontravam-se aquelas moedas junto com outras moedas comemorativas de situações de glória para o Império Romano. Depois, com a revolta dos Macabeus, encontraram-se algumas moedas que foram cunhadas pelos Macabeus em comemoração à sua vitória, né, em comemoração ao período de libertação. E assim as moedas encontradas nas escavações arqueológicas fornecem dados importantes de informação com relação àquela época, a situação vivenciada naquela época. Paleontologia, isso aqui é extremamente importante. Paleontologia, estuda os fósseis. Com isso, o estudo do homem de acordo com a sua época, né? Qual era a sua situação naquela época. Por exemplo, as guerras que aconteciam, a paleontologia mostra qual era a situação do homem naquela época. Por exemplo, como foram mortos, de que forma foram mortos, né? As atrocidades que a Síria cometia contra os seus prisioneiros, por exemplo. A paleontologia, ao encontrar os fósseis, narra. Eles cometiam esse tipo de barbaridades. Eles matavam desta forma. Ou encontraram pessoas, covas em que encontraram corpos juntos. Então você entende que havia ali ou rituais em que pessoas eram enterradas juntas, como alguns povos encontramos, ou situações de guerra em que muitas pessoas acabavam sendo enterradas todas juntas. Não somente esse tipo de coisa, mas a paleontologia estuda também isso. Paleografia decifra os escritos antigos gravados em materiais leves, e a paleografia nos fornece conhecimento extraordinário quando ela estuda as tábuas, as pequenas tábuas de argila onde eram gravados a escrita cuneiforme. Estuda os sinetes, por exemplo, que eram objetos utilizados como um carimbo, com uma marca pessoal, com uma rúbrica, uma assinatura pessoal de cada proprietário. Então, um proprietário, uma pessoa de muitas posses, muita riqueza, tinha geralmente seu sinete com a sua marca distintiva, e com essa marca ele identificava ali como sua posse, assinava um documento, marcava um determinado objeto, e assim a paleografia nos fornece dados, informações acerca desta sociedade, desta época, dessa pessoa, da língua empregada, da pessoa que estava se relacionando ali dentro daquele documento. A paleografia estuda esse tipo de dado, de informação da antiguidade. Sociologia estuda o homem em sociedade. Sigilografia estuda os selos. Iniciar a história do povo hebreu sem levar em consideração os acontecimentos que lhes precederam seria insensatez. Também não fica bem começar a falar das raízes dos hebreus sem falar dos povos que lhes antecederam, porque fazendo assim dá uma impressão de que eles saíram do nada, ou pelo menos de que eles seriam os primeiros seres humanos que vieram a existir. Por outro lado, somente dizer que o povo de Israel se originou de um homem chamado Abraão, vindo da Mesopotâmia, que foi pai de Isaac e avô de Jacó, e que de Jacó surgiram 12 tribos, que viveram como escravos no Egito durante 400 anos, e que de lá, por ordem de Deus, sob o comando de Moisés, saíram e entraram em Canaã sob o comando de José. Não é tudo. Precisamos verificar numa visão tridimensional muitas coisas que envolvem a vida dos patriarcas na Mesopotâmia e seus descendentes no Egito, no deserto em Canaã, e atualmente habitam a nação de Israel. Então, com isso, vemos que o estudioso dá aqui a explicação sobre o seu método. Então, estudar Israel a partir somente dos seus personagens seria um estudo por demais insuficiente. Então temos aqui as terras de Israel, que ficam na Palestina, mas, por exemplo, o seu ascendente principal, Abraão, foi chamado por Deus, primeiro partiu junto com o seu pai, aqui de Ur dos Caldeus, a sua terra de origem, a região dos caldeus, a região da Mesopotâmia, como vamos estudar também acerca desse nome, acerca dessa região. Primeiro partindo com o seu pai e seus familiares para Harã,
aqui no norte da Mesopotâmia, depois recebendo um chamado específico de Deus para partir de Harã em direção a Canaã, esta região aqui. Agora, em torno da história de Abraão, de Isaac e Jacó, há povos, há nações, há histórias que constroem todo o contexto no qual eles estavam inseridos. Para entender a sua vida, para entender as situações pelas quais eles passam, necessário se faz entender o contexto no qual viveram. Por isso o estudo da história, a história geral, não qualquer tipo de história, mas a história geral que se relaciona com a história dos hebreus. Por isso que ele estende um pouco mais o seu estudo para estudar a história geral naquilo que diz respeito à história dos hebreus, que é o nosso foco principal. Então, primeiramente, começando a partir da história da Mesopotâmia, temos a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Essa faixa de terra recebeu esse nome devido ao fato de ela estar localizada entre o rio Tigre e o Eufrates. Então temos aqui o rio Eufrates, nascendo aqui da Armênia, e percorrendo toda essa região. Esse aqui é o rio Eufrates, e vai dar aqui na cidade de Ur. E aqui temos o rio Tigres, que passa aqui por toda essa região, e elas formam uma terra aqui no meio, elas circundam aqui esta terra, e esta terra no meio desses dois rios é denominada de Mesopotâmia, um nome grego na verdade, um nome grego, meso, que vem a ser meio, e potâmia, que vem a se referir aos rios. Então esses rios formam essa terra aqui entre eles, que dá-se o nome de Mesopotâmia. Então, nessa terra, vamos verificar o desenvolvimento de povos importantíssimos para a história dos hebreus. Então, por exemplo, estudando arqueologia, vemos que nos meados do século XIX, os arqueólogos começaram a explorar os vestígios deixados pelas antigas civilizações que viveram na Mesopotâmia. Atualmente existem cerca de 10.000 sítios arqueológicos, onde os arqueólogos trabalham em busca de qualquer coisa que comprove a antiguidade das civilizações que viveram naquela região. Aí veja que em 1925 encontraram numa região a oeste de Assur as ruínas de Nuzi. Então Assur, temos aqui a região da Assíria, a cidade de Assur, né? E ele diz aqui, Assur, as ruínas de Nuzi, a oeste de Assur. Então temos aqui a provável localização de Nuzi, um campo de pesquisa arqueológica onde se puderam encontrar muitos artefatos que comprovam a antiguidade dos povos que viveram nessa região. E em 1987 foi encontrado também na fronteira da Turquia, e aqui temos aqui o que é hoje a moderna Turquia, então nas fronteiras desta região, as ruínas de Shabat-Enil, antiga capital da Síria. Hoje não temos nenhuma dúvida de que a Mesopotâmia foi ocupada pelo homem desde os primeiros períodos pré-históricos. Vamos ver também acerca dessa designação, pré-história. A busca dos arqueólogos levou-os a achar nessa mesma data, numa região ao norte do território, uma antiga aldeia com cerca de 25 casas, com o nome de Jarmo. Por isso que eu escolhi este mapa. Esse mapa aqui ele nos fornece muitos subsídios arqueológicos antigos, né, comprovação de sociedades antigas. Aqui é o que é designado o crescente fértil. Já vou explicar acerca dele, mas ele registra aqui a localização da cidade de Jarmo. Segundo os pré-historiadores, Jarmo foi um dos primeiros povoados construídos pelo homem. Agora veja a data que é constatada para a habitação do homem em Jarmo. Foi um dos primeiros povoados construídos pelo homem por volta do ano 6.750. 6.750 a.C. Encontra-se dentro dos estudos da pré-história. O estudo da história propriamente dita inicia-se com o fornecimento de materiais em que constem escrita. E os materiais mais antigos
que fornecem escritas, das mais antigas possíveis aí da humanidade, datam de pelo menos 3000 a.C. Então o estudo da civilização em Jarmo, ele encontra-se dentro do campo da pré-história, ou seja, antes dos registros escritos que determinam o estudo da história, mesmo a história antiga. Então, já para se analisar a sociedade presente em Jarmo, foi necessário a atuação dessas ciências auxiliares da história, por exemplo, a paleontologia, que mostra os vestígios de fósseis humanos, ossos e atividade humana nesta região. E a partir da análise de laboratório, análise científica, por exemplo, a análise de carbono 14, que investiga a perda de carbono pelo material, e sabendo que toda matéria tem carbono, e quanto mais tempo ela tem de vida, mais perda de carbono, puderam detectar que a presença humana nessa aldeia de Jarmo pode ser datada de pelo menos 6.750 a.C. Com certeza não há registros de escrita desta época, mas sim fornecimento de materiais fósseis e fornecimento de outros materiais do campo da arqueologia que podem ser datados desta época por estudos de laboratório. Então vemos aí que esta região é das primeiras regiões de registro da humanidade. Então com isso vemos a antiguidade do homem e vemos também o quanto avançou esta ciência na pesquisa da atividade humana. E aí vemos esta região, esta aldeia de Jarmo, associada à região da Mesopotâmia, e na Mesopotâmia o desenvolvimento de toda uma sociedade da qual vai partir Abraão, o patriarca dos hebreus. Os pré-historiadores creem que as primeiras cidades da Mesopotâmia apareceram por volta do ano 3000 a.C., cujos fundadores foram os sumérios. Entende-se que os povos sumérios são os povos mais antigos dessa região, que habitavam nas regiões do sul da Mesopotâmia. Temos aqui o mapa nos indicando a Suméria, os povos mais antigos da região, não tão antigos quanto os homens que habitaram em Jarmo, mas povos que chegaram a pelo menos 3000 a.C. nesta região, a região da Suméria. No sul da Mesopotâmia, nas vizinhanças do Golfo Pérsico, por volta do ano 2000 a.C., os sumérios desapareceram. Então, um povo antiguíssimo de pelo menos 3000 a.C. e que por volta do ano 2000 a.C. já não poderiam ser distintamente pesquisados, analisados, porque já houve um movimento de assimilação, um movimento de mistura com outros povos que migraram para aquela região. Então a Suméria como um povo pode ser analisada principalmente do ano 3000 até o ano 2000. No ano 2000 a.C. já houve a mistura, a miscigenação com outros povos que para aí migraram. Na parte central da Mesopotâmia viveram os acádios. Então temos aqui a parte central da Mesopotâmia. Viveram os acádios, fundadores do Império Babilônico. Temos aqui o nome da Babilônia já surgindo para a história, uma nação que veio depois dos sumérios. E no norte se localizava a Assíria, todos os povos da região da Mesopotâmia. A Assíria, os babilônicos, os acádios, os sumérios, aqui da região mais ao sul. Até onde sabemos foi nessa nesga de terra que a humanidade fez os seus primeiros ensaios rumo à civilização. Então os primeiros surgimentos, o primeiro surgimento de manifestações da humanidade, artefatos pesquisados, de datas muito antigas e que vêm a desenvolver-se, a formar a primeira organização social, que depois vão fornecer também leis, organização política, que vai ser subsídio aí para a formação e desenvolvimento de outros povos também associados a eles. A ação do vento, da chuva, dos terremotos e de todos os fenômenos da natureza modificou completamente a aparência daquela região. Grandes construções foram destruídas pela ação das chuvas e cobertas pela areia. Grandes cidades foram varridas completamente pelas enchentes dos rios, e todo aquele cenário
foi se confundindo paulatinamente com a paisagem natural, fazendo com que os futuros habitantes daquela região não tivessem nenhuma lembrança dos tempos esplendorosos dos antigos ocupantes da terra. Por muitos séculos, somente a Bíblia. Veja agora qual é a importância do subsídio fornecido pelas escrituras sagradas para a humanidade. Enquanto todas essas sociedades passadas, você vê as datas, né? Sumérios, pelo menos 3000 a.C., viveram até 2000 pelo menos, e depois já se miscigenaram com outras nações que para lá migraram. Babilônia, pelo menos 1700 a.C., a Síria, vemos a época cristã. Depois da época cristã, os movimentos, o surgimento do islamismo, a destruição de tudo aquilo que era das sociedades antigas, o soterramento das cidades antigas e dos artefatos antigos com a ação do vento, com a ação das chuvas. E com o passar do tempo, não há um interesse da pesquisa dessas cidades. Até que grandes pesquisadores começam a achar alguns artefatos e fazer as primeiras pesquisas. Com isso temos o ano já de a época já de 1600, 1700, 1800, quando então o homem vai se interessar pela história da antiguidade. E quando o homem passa a se interessar por elas, algumas pessoas começam a fazer incursões nessas regiões e a escavar e a começar a encontrar artefatos. Mas até esta época, somente a Escritura Sagrada, somente a Bíblia Sagrada nos fornecia os subsídios necessários para conhecermos essas sociedades. O livro de Gênesis, principalmente. A Bíblia já falava acerca deles, mesmo que a ciência dissesse que essas narrativas da Bíblia eram fantasiosas, eram fábulas. Mas a Bíblia estava como está certa ao fazer afirmativas acerca desses povos e outras afirmativas mais que faz e que vão sendo a cada dia comprovadas, né? Por muitos séculos, somente a Bíblia fornecia registros que relata a vida dos antigos habitantes da Ásia Ocidental. Gênesis 2, 10 a 14. E os críticos viam tudo isso com uma certa reserva. Até 1843, a única fonte de informação sobre os babilônicos e os assírios era a Bíblia. Só se sabia da existência desses povos que hoje é constatado cientificamente através dessas ciências as quais mencionei: a arqueologia, a paleontologia, a história antiga, a pré-história, né, através da Bíblia. Só se sabia da existência desses povos através da Bíblia. A Bíblia narrava a história dos assírios, dos babilônicos, de Ur dos caldeus, né, dos primeiros habitantes dessa terra. Os pesquisadores, antes das descobertas feitas em 1843, diziam que tudo isso era mito, era lenda. Estavam errados, como pôde ser comprovado. Foi naquele ano que o cônsul da França em Mossul, uma cidade na época moderna, uma cidade iraquiana, hoje essa região ela está dentro do território do Iraque. Aqui hoje é o Irã, aqui hoje é o Iraque. Aqui como já é sinal de deserto da Arábia, aqui é a Arábia Saudita. Aqui Israel, Cisjordânia, Jordânia, Síria, Turquia, aqui em cima. Egito, Sinai pertence ao Egito também. Então temos os países modernos hoje, países do Golfo Pérsico, né, o Emirados Árabes Unidos, Kuwait. Então temos esses países na modernidade hoje. Ou nessa época da antiguidade, Mesopotâmia. Tá ok? Então só a Bíblia nos fornecia informações acerca deles antes das descobertas arqueológicas. Paul Emily Botta descobriu em suas escavações as ruínas da cidade de Nínive, aqui no norte da Mesopotâmia. De lá para cá, várias descobertas foram realizadas através do trabalho dos arqueólogos. Então, uma inicial, né, acerca da história antiga da Mesopotâmia, a importância da Mesopotâmia, a importância das ciências que auxiliam a história e essas ciências auxiliares da Bíblia Sagrada enquanto subsídio fornecido para o entendimento melhor do texto da Bíblia e das situações dos personagens ali narrados. Então, partindo daí, começamos a estudar
acerca desses povos desta região da Mesopotâmia. Então aquilo que eu mostrei no mapa anterior, vamos focalizar somente esta região agora, tá ok? Para falar acerca da Suméria, por exemplo. A verdadeira história dos Sumérios ainda reside debaixo de um mistério, ainda a ser explicado e compreendido de forma satisfatória. Acredita-se que a civilização da Baixa Mesopotâmia foi criada pelos Sumérios, mas ninguém sabe com certeza de que raça eram eles e nem de onde vieram. Nos documentos encontrados ali, eles são pintados de forma imberbes, musculosos, de cabeça muito grande. E aí, nenhuma menção feita ainda a cearenses, né? Mas temos aí características já similares, características análogas aí aos nossos conterrâneos. Apesar deles serem pintados com essas características, os esqueletos achados ali nem sempre atestam essa última característica. Sabe-se que eles falavam uma língua aglutinante, que não se filia a nenhuma outra língua atualmente conhecida, seja viva ou morta. Os historiadores são unânimes quanto ao tempo de sua chegada. Não são unânimes quanto ao tempo de sua chegada, nem como chegaram na Baixa Mesopotâmia. Também não se sabe com certeza se foram eles quem criaram a antiga cultura Obeid, ou se eles chegaram mais tarde e se estabeleceram sob os alicerces lançados por outros povos desconhecidos. Então, mergulha na história antiga, a tal ponto de não encontrarmos subsídios suficientes para um estabelecimento específico, um estabelecimento definitivo da história e das sucessões de povos. Então a Suméria é o povo que nos fornece os subsídios mais antigos, mas aí não temos como estabelecer especificamente o tempo da chegada, a origem desse povo, de onde eles migraram, se eles são os primeiros povos da região, se houveram outros povos. Então não há, em determinado momento se perdem na história algumas possibilidades, né, na antiguidade histórica, por não haverem mais subsídios, mais artefatos que nos deem dados melhores, dados mais objetivos. Mas o que acontece? Essa civilização suméria é com certeza uma das mais antigas civilizações desta região. Então, com este mapa que temos aqui, focalizando aquela região que estávamos mostrando no mapa maior, temos aqui a mistura de cidades modernas com cidades antigas. Então, os pontos vermelhos sendo sumérios e acádicos. Os pontos verdes são cidades modernas, cidades da nossa época. E aqui temos os principais centros históricos. O limite de Sumer, a região do mais antigo povo, o povo pelo menos que fornece os materiais mais antigos desta região, né, entre pelo menos 3.000 e 2.000 a.C. O limite de Acade, já povos que migraram para lá depois e que se assimilaram aos sumérios. Antiga linha da costa marítima, então o Golfo Pérsico se estendia até esta região. Com isso temos que a cidade de Ur dos Caldeus, da antiguidade, era uma cidade litorânea. O Golfo Pérsico avançava até esta região. Agora você vê, com as modificações geológicas que foram acontecendo ao longo dos tempos, o mar retrocedeu para esta região e passou a existir esta parte de terra que sequer existia na época da antiguidade, na época de Ur dos Caldeus. Com isso fundou-se a cidade de Bassorá, que é uma cidade moderna, uma cidade atual. Aqui temos Mossul, onde Poemili Bota iniciou suas escavações. Samara, Bagdá, atual capital do Iraque. E aqui as cidades da antiguidade. Então começamos a analisar aí a situação desta região. Antes das descobertas arqueológicas, com exceção de Berosse, historiador babilônico de 300 a.C., somente a Bíblia continha de forma bem resumida alguns relatos da Suméria. Gênesis 11, 28, 31, 15, 7, como Neemias 9, 7 também falam. A antiga civilização sumeriana vivia bem no sul da Mesopotâmia. As primeiras escavações naquela região ocorreram por volta do ano 1850.
Descobriu-se que os sumérios viveram ali por cerca de 1500 anos. Naquele sítio, os arqueólogos ficaram surpreendidos com a descoberta da cidade de Ur dos Caldeus, descobertas arqueológicas modernas, aquilo que a ciência da época do Renascimento e da época do Iluminismo diziam que era lenda. E a arqueologia desenterrou a cidade de Ur dos Caldeus, que já era mencionada pela Bíblia e por esse historiador chamado Berosse, de 300 a.C. Ambos eram reputados como mito. Uruk, uma cidade importante também da época da Antiguidade Histórica. Uruk. Larsa, a cidade de Larsa, também uma importante cidade-estado da época. E Lagash, outra cidade também muito influente. Nippur e Erido. O patriarca Abraão, progenitor dos israelitas, recebeu de Deus pela primeira vez sua chamada, conforme Atos 7:4, estando ainda naquela região onde a idolatria predominava abundantemente. Em Ur dos Caldeus, conforme é mencionado em Atos, ele recebe a chamada, e algumas teses teológicas dizem que essa chamada foi renovada quando ele estava em Harã. Seu pai, a chamada foi para Abrão, na época chamado Abrão, mas sai daqui também o seu pai e o seu sobrinho, e aquela que viria a ser a sua esposa também, a esposa Sara. Então há uma tese que harmoniza o texto de Atos com aquilo que foi mencionado por Moisés, dizendo que ele recebeu uma chamada em Ur, e essa chamada é renovada em Harã. Por isso que Moisés menciona Harã e Atos menciona Ur dos Caldeus. Mas é comprovado que Abraão vem então desta região. A pré-história é o período histórico que remonta ao terceiro milênio antes de Cristo, precedendo o aparecimento da escrita e do uso dos metais, que é reconstituído e estudado por meio das descobertas arqueológicas e antropológicas. Os relatos dos primeiros capítulos do livro de Gênesis falam resumidamente desse período. Então temos, por exemplo, a questão da história, a história e a pré-história. A história inicia-se com o fornecimento de materiais de subsídio de escrita. Então temos aí que antes dos primeiros materiais de escrita, indo aí de 3000 a.C. até 3000 a.C. para trás, avançando aí em épocas mais anteriores ainda, quando não temos o fornecimento de materiais que contenham escrita, mesmo escrita sem interpretação, mas algum tipo de escrita. Épocas em que os estudos antropológicos, arqueológicos encontram artefatos, mas não temos a presença de escrita ali, temos o campo da pré-história. E aí vemos também não há fornecimento de materiais que tenham escrita e nem uso de metais. E aí temos épocas que estão dentro do campo da pré-história, e são analisadas principalmente pelo campo da paleontologia e da antropologia. E aí vemos que a Bíblia nos relata, nos faz relatos acerca de povos que estão dentro também do período da pré-história, período que não pode ser analisado por escrita. Não há subsídio de materiais escritos, mas as narrativas bíblicas, conforme foi transmitido por tradição oral, e principalmente a revelação do Espírito Santo de Deus a Moisés, para organizar todo esse relato, fala para nós de povos que são anteriores a esse período, que pode ser comprovado pela análise de materiais que contêm escrita, que são fornecidos pela arqueologia. Então temos, por exemplo, as nações indicadas em Gênesis. Temos aí a questão da descendência genealógica desde Adão, os patriarcas antediluvianos. Temos aí o surgimento da figura de Noé, a quem Deus revela que vai haver um dilúvio. Após o dilúvio, Noé e a sua família sendo salvos, ao desenvolvimento da sociedade a partir dessas pessoas que foram salvas das águas do dilúvio. E quem são essas pessoas? São as pessoas que vão dar origem aos povos que habitam a terra de hoje, que habitam a terra atual. Então são os ascendentes destes povos. E aí temos este mapa que localiza para nós, de alguma forma, de alguma maneira aproximada,
uma hipótese, né, a hipótese mais provável, e principalmente por aquilo que a Bíblia nos indica, nos orienta, acerca do progresso e de como esses povos se espalharam pela superfície da Terra. Então temos aqui a região europeia, temos a região africana e temos a região chamada Oriente Médio hoje. Então toda essa região aqui é Europa, toda essa região aqui é Ásia. Voltando-se para lá, para o Oriente, é Ásia. Aquilo que o mapa não está mostrando, o extremo Oriente. E aqui é o que foi chamado na apostila já de Ocidente da Ásia. Toda essa região aqui é Ásia. A Ásia Ocidental, né, que recebe na atualidade o nome de Oriente Médio. Então aqui é a região da Turquia, aqui é a região do Oriente Médio. Dentro da região do Oriente Médio, lembrando-se do mapa que eu tinha apresentado para vocês, temos aqui Egito, Sinai, Canaã, Rio Jordão, Rio Orontes, e aqui Eufrates e Tigres. Esses braços de rio aqui, esses rios, o contorno que eles formam, Eufrates, Tigres, Jordão e Orontes, são agrupados dentro de um determinado... são agrupados dentro de uma organização geográfica, é uma organização artificial, só que simplesmente para nos organizarmos dentro do espaço geográfico. Esse contorno feito por eles é chamado de crescente fértil. Inclusive, o mapa que eu já havia mostrado, ele mostra exatamente isso. Ele chama esta região criada por esses rios, aqui ó, Jordão, Orontes, e aqui temos Eufrates e Tigres. Esta região é denominada crescente fértil, além do rio Nilo também, que complementa esta região. Então temos aqui uma meia-lua. Claro, é simplesmente uma aproximação, não é exato. Temos uma meia-lua em torno das regiões desérticas. Deserto da Arábia, deserto do Saara, né, regiões desérticas aqui também. E essas regiões criam um ambiente fértil em torno do deserto, que pode ser aí entendido como uma meia-lua. Essa meia-lua, cujo nome crescente faz menção a ela, é denominado crescente fértil em torno dessas regiões. Então nessa região do crescente fértil, além de falar dessa região, também falamos acerca do subsídio que a Bíblia nos dá para entendermos o desenvolvimento histórico antigo, a antiguidade histórica, a pré-história, né, os povos que formaram, que se desenvolveram e que vão formar sociedades que podem ser analisadas pelo estudo da escrita, as sociedades anteriores à escrita. Então temos aí algumas sociedades que são mencionadas pela Bíblia. Gênesis capítulo 10, por exemplo, diz: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. E aqui temos o desenvolvimento genealógico de cada povo a partir do seu ancestral. Depois temos: e os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E também o desenvolvimento dos seus descendentes. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. E os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E é indicado também que ele é pai de todos os filhos de Eber. Inclusive existe uma tese que diz que Eber é o ascendente mais antigo dos hebreus. De Eber virá Abraão, e de Abraão diretamente virá os hebreus. Então essa é uma tese teológica simplesmente. Então temos aí, conhecendo aqueles dados acerca dos ascendentes desses povos, primeiros ascendentes deles, que são descendentes dos 3 filhos de Noé, o patriarca pós-diluviano, aquele que junto com a sua família sobreviveu ao grande cataclisma do dilúvio, que aliás a arqueologia e a antropologia, analisando as mitologias de todos os povos da Terra, nos fornece o subsídio
de conhecimento de que cada povo da Terra tem um tipo de narrativa do dilúvio. Tem pelo menos uma mitologia que trata de dilúvio. Dentro de todo o conteúdo mitológico, podemos afirmar, não com precisão, mas pelo menos podemos construir essa hipótese, de que a mitologia ela é desencadeada por um fato. Então existiu um fato real. E esse fato desencadeou narrativas. Não havia escrita, né? Não, esses povos mais antigos não registravam em escrita, mas eles transmitiam oralmente aquele fato, aquele conhecimento antigo, né? Aquele conhecimento dos seus ancestrais. Então o que acontece? Aquilo que é transmitido oralmente sofre modificações. Por isso que o fato primordial que desencadeou as narrativas, ele vai sendo modificado até tornar-se um mito. E vai sendo acrescentado a ele narrativas fantasiosas, né? Então vão criar mitos, fantasias. Mas o que acontece? Há um núcleo que desencadeou o mito. E esse núcleo é relacionado ao fato. Qual é o fato? O fato dilúvio, que está presente em diversas mitologias de diversos povos diferentes do mundo. Povos que não tiveram contato entre si, senão na origem, que é exatamente aqui. Os filhos de Noé que vão vão ser os ascendentes desses povos registrados ali em Gênesis 10. Então temos aqui a região do desenvolvimento aqui dos descendentes de Javã, os descendentes de Cão, Canaã, sobre quem é lançado a maldição de Noé, Misraim, que vem a ser o Egito, Put, que vem a ser os líbios, e Cush, que vem a ser os etíopes. E aqui temos os semitas, descendentes de Sem, né? Eber, Afaxade, Arã, Elã, né? Vão dar descendência a todos os povos que vão habitar essa região. Agora, um dado importante, um dado interessante. A arqueologia diz que os sumérios, que são dos povos mais antigos da região da Mesopotâmia, na verdade não eram povos semitas. Eles têm características diferenciadas em relação a esses povos. E é interessante, só para deixar aqui uma informação, uma dica importante, quando você lê a Bíblia e vê o início, o início de Babel, de Assur, o início, quando por exemplo você vê a construção da Torre de Babel, é interessante que você vê a Bíblia mencionar que na verdade não foi um povo daquela região que construiu Babel, que construiu essas primeiras cidades, mas é um povo descendente de Cush, que vai até a região de Sinar e dá origem a essas sociedades. Não estou aqui querendo fazer uma informação definitiva, mas simplesmente levantar uma hipótese, e que a Bíblia tenha já mencionado aquilo que a arqueologia tenta decifrar, tenta entender. A Bíblia talvez já esteja indicando que foi um descendente de Cush que migrou para esta região e que talvez tenha dado origem aos povos sumérios, que a arqueologia constata que são povos diferenciados dos demais povos que habitam nesta região. Então fica essa informação como um acréscimo para nós, tá ok? Então, encerrando aqui esse vídeo, a gente começa a analisar um pouco acerca desses povos. E aí temos informações fornecidas por alguns materiais. Alguns materiais muito importantes que venham a nos fornecer algum conhecimento sobre esses povos. Então, por exemplo, as escavações arqueológicas, né, da cidade de Nuzi, como já foi tratado, né, a cidade de Nuzi, perto da cidade de Assur, mais ou menos nesta região, e também o subsídio encontrado na chamada Epopeia de Gilgamesh. Aqui temos outros textos bíblicos que tratam disso, Gênesis 11, 28, tá? E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Neemias 9, 7, Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste o nome de Abraão. E aqui temos a Epopeia de Gilgamesh, que é um documento que a arqueologia encontrou na região da Suméria, está escrito em cuneiforme, e ele tem uma narrativa alternativa para aquilo que é narrado em Gênesis 1 a 11.
ele fala da criação da humanidade, ele fala de Adão e Eva, ele fala do dilúvio, e ele chama o personagem que participa do dilúvio, que foi livre do castigo do dilúvio, de Utnapishtim. Então, vemos aqui um subsídio arqueológico antigo